Aqui passagem para a gente meditar e algo muito sério, né, que é a palavra de Deus. E olha o que diz aqui. Eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Agora, quem debochou do Senhor? Quem foi que debochou do Senhor? Foi o rei Zedequias. Jeremias estava ali falando da palavra de Deus. Jeremias estava mostrando a eles o caminho. E ele debochou. Ele e Nabucodonosor, eles debocharam da palavra de Deus. Eles não deram ouvido ao profeta Jeremias, que é em 2 Crônica 36, versículo 16 e 17. Eles não deram crédito que o profeta Jeremias estava falando com eles, amando de Deus. E aí as coisas caíram sobre eles, vieram a destruição sobre eles. Eu li essa passagem nessa noite para explicar um pouco para vocês do que vem acontecendo. A gente já sabe que no mundo inteiro tem acontecido muitas coisas, e coisas terríveis. Países aí que tem guerras, aí que tanta gente que eles matam, tanta gente que perde suas moradias, tanta gente que perde tudo que tem, até mesmo sua própria família. E se você analisar e olhar para esses países, você vai entender o porquê muitas vezes vem toda essa destruição sobre eles. Porque muitas vezes as pessoas querem culpar Deus pelo que está acontecendo. Mas tudo que acontece, a culpa não é de Deus, a culpa é de nós. Deus não está mandando ninguém fazer nada de mal. Deus não está pedindo que ninguém destrua nada. Então é decisões nossas de fazer as coisas erradas, de andar pelo caminho errado. E a gente vê que aqui o profeta Jeremias estava avisando para Zedequias o caminho que ele estava andando, que era um caminho mau, e também para Nabucodonosor, e eles debocharam da palavra de Deus. E eles fizeram tudo de acordo com o seu coração. Eles não olharam para a palavra do Senhor, para o mandado do Senhor. E vocês verem através desses países aí o que está passando há muitos tempos, vem acontecendo coisas, muitos terremotos, muita destruição, muitas mortes. E vocês verem isso e vocês analisam esses países como eles são. O que eles fazem, como eles agem. E agora eu volto para o nosso país, que eu estou falando do Brasil. Eu volto para o nosso país, que era um país pacato, um país sossegado. Não que nunca deixou de acontecer algumas tragédias, sim, mas não na proporção do que está acontecendo. A ira de Deus está caindo sobre o Brasil. E nós estamos vendo muitas pessoas morrendo. Vieram tragédias de enchentes, vieram tantas tragédias no Brasil. E agora uma das grandes tragédias que está acontecendo em São Paulo. Tantas pessoas, hoje eu vi uma reportagem, 48 pessoas morreram e 40 pessoas estão desaparecidas. Por que isso está acontecendo no Brasil? Porque a gente sabe que além de estar chegando o fim desse tempo e Jesus está voltando, a gente está vendo a rebeldia do povo. O povo está provocando a ira a Deus. Estão fazendo coisas terríveis. Estão debochando de Deus. Que deboche dos crentes. Que deboche dos religiosos. Mas não toque em Deus. Porque com Deus ninguém pode brincar. E a gente está vendo coisas terríveis acontecendo. E muitas pessoas inocentes também estão morrendo. Porque não só morrem. Só não é atingido aqueles que tem feito coisas erradas, coisas terríveis, não. Atinge os inocentes e até mesmo para ver que os olhos dessas pessoas rebeldes se abrem e eles se convertem, eles mudam de direção. Veio a Covid sobre a terra. A Covid veio, tanta gente que morreu, uma situação que atingiu o mundo inteiro. A gente às vezes vê as pessoas discutindo de político aqui, de político ali. Ah, que fulano deixou as pessoas morrerem. Ah, que foi por causa de... E os outros países? Quem foi que deixou morrer? Por que aconteceu as coisas no outro país? Se foi mundial, foi uma pandemia, foi mundial. O mundo inteiro teve Covid.
E os outros governos, foram os outros também que provocaram, que permitiu que as pessoas morressem? Gente, o inimigo tem tentado desviar o foco, o nosso foco da palavra de Deus para os seres humanos. Para que assim a gente não abra os nossos olhos e fique alerta com o que ele está fazendo sobre a terra. A terra está gemendo. Veio a pandemia, depois agora veio a política, que foi um caos e ainda está sendo. Tanta confusão, tanta briga, tantas pessoas presas, tantas pessoas sendo destruídas, tantas situações acontecendo ao mesmo tempo, a falta de respeito, ninguém respeita ninguém, cada um xinga o outro e vira assim uma bagunça. E agora veio uma enchente praticamente em vários estados, inclusive aqui no meu, na Bahia, veio uma enchente que invadiu lugares que nunca tinha ido água, foram e ficaram não sei quantas pessoas desabrigadas. Graças a Deus que aqui na minha cidade, só morreu uma pessoa. Não foram mais pessoas atingidas pela enchente. Só ficaram desabrigados algumas pessoas. E agora a gente está vendo essa tragédia nos estados de São Paulo. Vocês acham que o que é que está acontecendo sobre a terra? A terra está gemendo. E Deus está te alertando. Abra seus olhos. Enxergue o que está acontecendo sobre a terra. Jesus está voltando. E isso só é o começo de dores, como diz em Mateus 24. Só são os começos de dores. Ainda acontecerá coisas muito piores sobre essa terra. Virão coisas terríveis, principalmente da parte dos seres humanos. Quando eles estabelecerem as suas leis, aí que nós iremos ver o que é sofrimento. As situações estão avançando. E Deus mandou dizer para você hoje, nessa noite, que você comece a abrir os seus olhos e comece a buscar a palavra de Deus, para que você possa ver o que está escrito e você possa se preparar. Porque tudo está escrito na palavra de Deus que iria acontecer e está acontecendo. Mas que o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, possa poupar a mim, possa poupar a você e poupar a nossa família dessas tragédias que está acontecendo sobre a terra. Que nós venhamos buscar a presença do Senhor, que nós venhamos tomar conhecimento da palavra do Senhor e que nós não venhamos nos envolver em situações o que pode trazer tragédia sobre nós. Porque o mundo jaz no maligno, como diz a palavra de Deus. Agora veio esse carnaval, novamente, o outro carnaval trouxe uma Covid, porque foi através do carnaval que a Covid se espalhou. Agora tem aí uma bactéria da meningite, que tem várias pessoas que já foram infectadas, pelo menos aqui na Bahia. Tem aí a Covid que ainda está aí, porque mesmo depois que passou a pandemia, a Covid ainda ficou estabelecida aí. Eu mesmo fui contaminada, ela ainda está por aí. E aí veio o carnaval novamente. Vocês acham que depois dessa festa de carnaval, como irá permanecer as coisas daqui para frente? E não só isso que eu quero dizer. Eu quero dizer a vocês os escândalos que eles estão fazendo com o nome de Deus. E de Deus não se zomba. Se não pode zombar de cristãos, imagina de Deus. Pessoas espendurando pessoas dizendo que é Jesus Cristo. A devassidão. Eles acham que tudo isso que eles estão fazendo, eles estão enfurecendo os cristãos, mas eles estão trazendo fúria ao Senhor. E quando o Senhor colocar sua mão santa e poderosa, eles irão sentir quem é Deus. Deus não é vingativo, mas ele é justiça, ele é justo. Deus não vai permitir que o nome dele fique escandalizado para sempre. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus.
dê ouvido. O Senhor diz, quando você ouvir a minha voz, não endureceis os vossos corações. Por quê? Porque o povo de Deus no passado endureceu o coração e eles morreram, eles perderam a vida eterna, eles perderam a salvação deles. Eles não conseguiram entrar na terra prometida por causa da rebeldia do coração deles. Muitos deles não entraram ali em Hebreus capítulo 4, 3 e 4, fala da rebeldia do povo e por que eles não entraram na Canaã terrestre. Por causa da rebeldia. Agora vocês imaginam os dias de hoje, a situação de hoje, porque naquele tempo, anos passados, as pessoas tinham respeito umas para com outras. Se no meu tempo as pessoas já tinham respeito umas com outras, imagina naqueles tempos passados. As coisas eram muito mais rígidas. As pessoas tinham respeito de levantar até a cabeça para olhar aos olhos de uma pessoa mais velha. Eu me lembro bem que quando meu pai estava conversando com uma pessoa, nós não podíamos passar no meio, porque se nós passássemos, ele só olhava para nós. E quando aquela visita ia embora, a gente pagava o preço pela a nossa falta de respeito, de educação, de passar entre ele conversando. Hoje é o contrário, tudo está ao contrário. As coisas estão cada dia pior. Essa nova geração que está surgindo agora vai ser bem pior do que essa que está passando. E eu quero dizer a você, abra os seus olhos, busque a Deus, ouve a palavra de Deus. Se você não quiser buscar a palavra de Deus, não escarneça da palavra de Deus. Porque se você escarnecer da palavra de Deus, você está escarnecendo do próprio Deus. Porque aqui dentro, tudo que está escrito, dentro da palavra, está escrito falando de Deus. Não está falando do homem. Ainda que muitas vezes o homem pega a palavra de Deus e deturpa, interpreta da sua forma. Mas essa é a palavra de Deus. E nós não devemos escarnecer dela. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, e que os livramentos do Senhor venham sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. É o meu desejo, com esta palavra que eu estou deixando aqui para você. Que Deus o abençoe.